Amados irmãos, hoje nós iniciamos a segunda etapa da nossa jornada no caminho da obediência. Nós terminamos a primeira fase da nossa jornada quando nós aprendemos os fundamentos da obediência. Que ela não é um fardo legalista, não é uma moeda de barganha para arrancar favores de Deus e também não nasce do medo. E nós encerramos essa fase no domingo próximo passado. Aprendemos que obedecer é a nossa resposta natural de amor à graça que já recebemos em Cristo Jesus. Agora, nós entramos na fase da prática. A primeira fase é a fase de fundamento, alicerce, a base. Agora nós vamos para a fase da prática. E a pergunta que vai nortear os nossos próximos passos é muito simples, mas mexe com a nossa rotina. Como se vive a obediência no cotidiano? Como a teologia que nós cantamos e ouvimos no domingo se transforma no comportamento que nós adotamos na segunda-feira de manhã e que vai até o próximo domingo. E é para começar, ou melhor, para começar essa fase prática, nós precisamos ir direto ao ponto de partida de todas as ações humanas, que são as nossas decisões. Os neurocientistas, que são os cientistas que estudam o funcionamento do cérebro, nos dizem que um adulto ele toma cerca de 35 mil decisões por dia. Você já pensou nisso? Ontem você tomou cerca de 35 decisões. Bebo água agora ou não bebo? Espirro ou não espirro? Né? Como agora ou como depois? Cerca de 35 mil decisões em um dia. Faz parecer que é muita coisa, não é verdade? E é muita coisa. São muitas coisas que nós decidimos todos os dias. Desde coisas simples como escolher a cor da camisa que vai usar, ou o que vai comer no almoço, até decisões complexas como mudar de emprego, casar, vender um bem, ou mesmo como responder a uma ofensa. Viver é decidir. Você pode repetir isso, por favor? Com vontade, com ânimo, com disposição. Viver é decidir. E decidir é um ato espiritual. Agora, toda a frase. Viver é decidir. E decidir é um ato o quê? É um ato espiritual. Toda decisão é um ato espiritual. Porque viver é decidir. É por isso que o livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, nos dá a bússola para o gerenciamento da nossa vida. Então vamos ler juntos Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Você pode ler bem forte conforme está lá. Agora vamos ler na nova versão internacional. Vamos lá? Bem forte. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diga, em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. A primeira coisa que eu quero abordar com você é o perigo do próprio entendimento.
que é a ilusão da autonomia. O texto sagrado começa com um contraste e uma advertência. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor, não se apoiar no seu próprio entendimento. A palavra apoiar aqui, usada, traduzida como apoiar para o português, lá no original hebraico, evoca a imagem de alguém que está vacilante, prestes a cair, e joga todo o peso do seu corpo em um cajado ou em uma muleta. O sábio Salomão está nos perguntando: onde você está apoiando o peso das suas decisões? Para um pouquinho agora para pensar isso. Onde você está apoiando o peso das suas decisões? Uma das coisas que nós vamos ter aqui esse ano é um seminário sobre oração. Nós precisamos aprender a orar. Nós não oramos como convém. A maior parte das orações que nós fazemos é colocando em Deus a expectativa de ações que são nossas e não dele. Nós oramos assim: Senhor, que nós possamos, neste dia, sermos fiéis a Ti. Que história é essa? Isso já se tornou intrínseco em nós e numa religiosidade, num religiogês, me permita aqui o neurologismo, para chamar a atenção. Errado. Não é Deus que tem que me fazer fiel, é uma decisão minha de ser fiel. Ou eu sou fiel, ou eu serei fiel, ou não adianta esperar que Deus fará isso em mim, porque é uma decisão pessoal. Senhor, que possamos como igreja sermos aqueles que caminharemos na direção da Tua palavra. Isso é decisão nossa. Deus não vai fazer isso. Deus só fará aquilo que nós não somos capazes de fazer. Onde você está apoiando o peso das suas decisões? Em que muleta você se apoia quando precisa escolher o rumo da sua vida? O texto nos adverte para nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. O que significa isso? Significa a nossa capacidade humana de avaliar as coisas baseada apenas na nossa lógica, nos nossos sentimentos, nas nossas experiências passadas. E aqui há um perigo que a psicologia e a psicanálise explicam muito bem. A nossa mente não é neutra. Nós sofremos daquilo que a ciência chama de vieses cognitivos, que são distorções do nosso pensamento. Nós achamos que estamos sendo totalmente lógicos, mas muitas vezes estamos sendo guiados por traumas não resolvidos, por vaidade, por medo de rejeição, ou por um orgulho sutil. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o quê? O coração, mais do que todas as coisas. Coração é enganoso. Se você decide baseando-se apenas no que você acha certo, no que dá prazer imediato, ou no que a cultura ao seu redor diz que é o sucesso, então você está construindo a sua vida sobre a areia movediça do seu ego. E o próprio entendimento é a raiz do pecado original. No Éden, Adão e Eva não caíram porque queriam ser maus. Eles caíram porque quiseram decidir por si mesmos o que era bem e mal, sem depender de Deus. Eles buscaram uma autonomia ontológica. O que é isso? Uma autonomia que mexe com a própria estrutura do ser,
uma tentativa de existir e funcionar independentemente do Criador. Quantas vezes você tem feito isso? Mas a verdade é que nós não fomos criados para sermos autônomos. Fomos criados para sermos dependentes. E eu pergunto a você, quantas das 35 mil decisões que você tomou ontem, você colocou sob o crivo da vontade de Deus? Não, eu não estou falando, é claro, daquelas decisões do tipo, vou usar verde ou vou usar rosa. Mas aquelas decisões que, de fato, significariam ou trariam consequências para a sua vida ou para a vida de outros. E, acima de tudo, para a glória de Deus. Porque nós vimos que decidir é o quê? Viver é decidir. Decisões? Decisão é um ato espiritual. Quantas das 35 mil decisões de ontem você as fez como um ato espiritual? A obediência prática, ela tem uma anatomia: confiança e reconhecimento. Quebrar essa autossuficiência é tomar decisões que glorificam a Deus. Mas então, como quebrar essa autossuficiência e tomar essas decisões que glorificam a Deus? O texto nos dá duas chaves práticas. A primeira chave é confiar de todo o coração. O que diz o texto? Confie no Senhor como? De todo o teu coração. No contexto bíblico, coração não é o órgão dos sentimentos românticos, mas é a sede da vontade, da escolha, da racionalidade. Confiar de todo o coração, amados, significa uma entrega intencional. Significa dizer: Deus, o Senhor tem o controle, o Senhor tem a última palavra. Eu quero saber o que é o que o Senhor quer para mim. Eu quero saber como é que o Senhor quer que eu resolva isso aqui. Muitas vezes, amado, nós oramos dando opções para Deus. Senhor, eu devo fazer assim ou devo fazer assado? E se Deus não quiser que faça? E aí? E se simplesmente Deus não quiser que você faça? E se simplesmente Ele quiser que não seja hoje, mas você sente a compulsão para tomar decisão? E sabe quando é que a gente tem essa compulsão e essa coisa incomoda a gente, amados? É quando a gente não está andando em comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos dá a segurança que nós precisamos. E é com o relacionamento com Ele que desenvolvemos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não por outra razão, a palavra do Senhor diz: vocês vão me buscar, vocês vão me achar quando? Quando vocês estão somente botar o joelho no chão, orar e me perguntar? Foi isso que Ele disse? Não. Ele disse o quê? Quando me buscarem de... Buscar de todo o coração não é fazer oração do jeito errado. Ah, não, eu aprendi que eu orando, o Senhor responde. Deus não está respondendo a maioria das orações que nós fazemos, porque não sabemos orar como convém. E a palavra de Deus diz que aquele que é falta de sabedoria, faça o quê? Peça para quem? Peça para Deus. Senhor, me ensina a orar como convém. Mas às vezes, amados, para orar como convém, ou via de regra, para orar como convém, nós precisamos ser limpos, libertos,
desses vieses, destas questões do nosso ser que nos fazem jogar para Deus a responsabilidade daquilo que é nossa atitude a ser tomada. E aí volta a questão sobre que muleta a gente está se apoiando. Confiar de todo o coração significa uma entrega intencional. Significa dizer, Senhor, o Senhor tem o controle e a última palavra. É sair do jargão, Deus no controle, para a prática. Senhor, o que deve ser agora? Mas eu quero te perguntar, será que Deus vai responder o tempo todo quando a gente perguntar, Senhor, o que o Senhor quer agora? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no escritório, por causa da minha insegurança, um ambiente novo, nunca tinha trabalhado empregado no escritório, eram muitas rotinas, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, eu comecei como um office boy, tranquilo, pega aqui, vai lá e paga, vai lá, pega o documento e traz, tranquilo. Mas quando eu ascendi para ser auxiliar de escritório e comecei a fazer o serviço de escrituração, tinha uma série de coisas que precisavam ser feitas em ordem. E certas práticas que hoje já nem existem mais, porque a tecnologia as substituiu. Mas a minha insegurança, o meu receio de fazer errado, de não fazer bem feito, me fazia voltar 500 vezes para a pessoa e perguntar, como é mesmo isso aqui? Como é mesmo isso daqui? Como é mesmo que faz isso daqui? Até que chegou um dia que a pessoa virou para mim e falou assim, olha só, se você vier me perguntar mais uma vez, eu vou dizer para o nosso chefe que é melhor mandar você embora. Porque não é possível. Você está me atrapalhando. E aquilo ali foi um choque para mim, porque eu tinha duas coisas a fazer, continuar na insegurança, voltando até ele, e correr o risco dessa consequência, ou não procurá-lo mais e fazer errado, ou eu tomar juízo e começar a prestar atenção para fazer certo. Então, eu virei para ele e falei assim, então você vai me falar só mais uma vez. E eu peguei um papelzinho, um caderninho, uma canetinha, e eu anotei. Na hora de fazer, quando me vinha aquela insegurança que fazia turvar a minha mente, a respeito de lembrar o que foi ensinado, eu olhava para o caderno, eu lia, então eu voltava lá e fazia certo. Irmãos, isso é a Bíblia, palavra de Deus, para mim e para você. Que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. O Senhor ter o controle e a última palavra não significa dizer que eu só preciso estar no barco tranquilo e relaxar, porque o Senhor é que está no controle e o barco vai chegar lá, e vai passar o temporal e vai chegar lá. Não, às vezes, na maior parte das vezes, eu é quem tem que estar no leme, ouvindo ele dizer agora para a esquerda, mas quem está no leme segurando sou eu. Isso significa livre-arbítrio. Deus não tira o livre-arbítrio da gente. A decisão tem que ser nossa. Quem está entendendo? Isso exige o que o mundo moderno chama de inteligência emocional, que é a capacidade de domar a ansiedade, de frear o impulso do imediatismo e esperar o tempo de Deus. Porque, às vezes, a decisão que a gente tem que tomar é de não fazer nada. O maduro obedece esperando. O infantil peca por ser apressado. Diz depois de mim, o maduro obedece esperando. O infantil
peca por apressamento, por ser apressado. Peca por ser apressado. Peca por ser apressado. Você está pecando por ser apressado? A segunda chave prática é reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Veja o que diz o texto. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. A palavra reconhecer, traduzida aqui em português para reconhecer, vem da palavra hebraica, que vai muito além de saber que Deus existe. É a mesma palavra usada para intimidade profunda. Reconhecer a Deus em todos os caminhos, amados, significa convidá-lo para entrar nos detalhes da sua vida. É conhecer Deus. É ter intimidade profunda com Deus. Se eu estou desenvolvendo um relacionamento com Deus, em que há intimidade com o Senhor, eu leio a palavra de Deus não apenas por desencargo de consciência, não, eu leio a palavra de Deus não por uma religiosidade, para ter um diploma de leitura total da Bíblia, eu leio a palavra de Deus para ter conhecimento, e eu oro para ter intimidade, falar com Deus, desenvolver relacionamento. Quanto mais eu leio a Bíblia, menos eu oro errado. Quanto mais eu leio a Bíblia desejando saber o que, não, desejando conhecer o que dá prazer ao coração de Deus, melhor será o relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. A minha oração vai fazer diferença. Por que muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente está orando e não sente nada? É porque a gente está orando errado. A gente está fazendo a oração da religiosidade. E lembra, a religiosidade, nós passamos por isso lá na fase de fundamentos. A obediência não pode ser por religiosidade. A obediência deve ser por amar a Deus, acima de todas as coisas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos significa convidá-lo a entrar nos detalhes da nossa vida. Muitas vezes nós dividimos a nossa vida em gavetas. Nós pensamos, na gaveta da igreja eu obedeço a Deus, mas na gaveta dos meus negócios, na gaveta das nossas redes sociais, na gaveta do nosso namoro, na gaveta das nossas finanças, eu decido do meu jeito. Você decide do seu jeito. Mas na gaveta da igreja, eu obedeço. Deus não aceita ser o dono de apenas uma gaveta. Quantas gavetas você tem? Quem é o dono de todas elas? Não, Deus é o dono de todas elas. É por isso que você toma a decisão para usar o dinheiro que você ganha do jeito que o impulso do teu sentimento te leva a tomar. Quanta gente crente poderia estar vivendo, tendo a casa própria. Não tem porquê. Não é porque deixou de subir monte, não é porque deixou de fazer jejum, não é porque deixou de fazer corrente disso, daquilo, aquilo outro. É simplesmente porque Deus não foi quem deu a palavra de como você deveria fazer uso desse recurso. Então gastou, usou, usufruiu. E nós vivemos numa realidade, num contexto social em que nós somos o tempo todo levados à compulsão para gastar. Isso é tão terrível, tão desgraçado, que conquistas trabalhistas, sociais, obtidas, foram tomadas daqueles que receberam essas bênçãos. Você quer ver uma coisa? O que você faz com o 13º salário que você ganha? Presente de amigo oculto. Não? Faz aquela mesa com coisas importadas que custam caríssimo.
aquelas chamadas frutas de ocasião do Natal, que é caríssimo. Aí vem as férias, não tem nem grana para fazer nada. Por quê? Porque o dinheiro das férias, 1/3 das férias, é 1/3 a mais além do salário. Que deveria ser para quê? Usar nas férias. Não tem, está tudo comprometido. Agora então, a tentação aumenta, né? Aumentou demais. Porque as comprinhas da China, que é tudo tão baratinho, né, irmão? É 40, é 20, é 30, e no final do mês é o salário. É o futuro. Por quê? Porque essa gaveta não foi colocada sob a direção de Deus. Deus não aceita ser o dono de apenas uma gaveta. Diz para quem está ao teu lado, de quantas gavetas que você tem, Deus é o dono. Quando eu te peço para perguntar quem está do teu lado, falar do teu lado, você sabe que eu não estou te usando como vaquinha de presépio, nem isso aqui é um recurso tolo, isso é um recurso psíquico para provocar a você e quem estiver ouvindo a ter isso fixado na sua mente. Deus quer o teu armário inteiro. Olha para quem está do teu lado, dentro do olho dessa pessoa, vendo o que está lá dentro do armário dela e diz, Deus quer o teu armário inteiro, não apenas uma gaveta. Amados, Ele quer ser reconhecido na mesa de negociações, na conversa privada do WhatsApp, no uso do seu cartão de crédito e no seu momento de lazer. Tem gente que diz assim, eu até queria ofertar, assim, mais, até fazer pela obra, mas eu não tenho. Mentira. Vai ver com que gastou. As decisões que tomou movido pelo impulso, pela compulsão, por aquilo que está comandando o seu ser, aquele sentimento de menos-valia que gera a compulsão para consumo, para mais roupa, mais maquiagem, mais isso, mais aquilo outro. Questões não tratadas porque o ser não foi inteiramente submetido ao tratamento de Deus. Olha essa ilustração interessante. Para entendermos como isso funciona na prática. Pense na engenharia ferroviária. No norte da América do Norte, estado lá chamado Alasca, existem trens que cortam montanhas congeladas, vales profundos e cenários de extrema nevasca. Algumas locomotivas pesam toneladas e toneladas e carregam cargas valiosíssimas. Agora imagine que o maquinista daquele trem olhasse para os trilhos de ferro e pensasse assim, esses trilhos são muito limitadores. Eles me obrigam a ir apenas para a direita ou para a esquerda, conforme eles mandam. Eu quero liberdade, eu quero decidir o meu próprio caminho através da neve. Eu quero decidir por onde eu vou fazer aqui meu trilho, meu caminho. O que aconteceria se aquela máquina imensa decidisse sair dos trilhos para experimentar a liberdade lá no meio da floresta congelada? O resultado seria o descarrilhamento, a destruição da carga, a morte dos passageiros. Os trilhos, amados, não existem para prender o trem. Os trilhos existem para garantir que a potência daquela máquina a leve em segurança até o destino final. Para isso serve o trilho. Fora dos trilhos, o trem perde a sua função. Ele não foi feito para andar na terra, ele não foi feito para andar na neve movediça, ele foi projetado
ontologicamente, ou seja, na sua própria essência de fábrica, para funcionar em cima dos trilhos. A palavra de Deus e a obediência são as suas raízes, são trilhos, são as suas diretrizes, são trilhos para a nossa vida. A palavra de Deus e a obediência às suas diretrizes são os trilhos para a nossa vida. Você pode repetir isso? A palavra de Deus. Com vontade, a palavra de Deus. E a obediência às suas diretrizes são os trilhos para a minha vida. Quando você decide rejeitar a orientação de Deus e sair dos trilhos porque você acha que o seu caminho é mais rápido, é mais atraente, você não está encontrando liberdade. Quando você, adolescente, decide que você tem a sabedoria, você tem o conhecimento, você não precisa do teu pai e da tua mãe, porque eles não têm o nível acadêmico que você tem. Ou eles têm, mas há em você esse impulso para agir por essa vontade, essa coisa que te move, que você não sabe o que é. Porque teu cérebro ainda não está totalmente formado. Você não tem experiência, você não tem a capacidade, mas você tem a vaidade. Ela está ali, fortemente, te pressionando a tomar as decisões. Quando você desobedece, quando você não obedece, quando você tem o desejo por liberdade, fazer do seu jeito, você está querendo sair do trilho para o qual você foi feito. Nós todos, seres humanos, fomos criados por Deus para andarmos sobre o trilho da obediência. Para que é que se vai para uma faculdade? Para quê? Para se tornar um profissional em alguma área, sim ou não? Para que se vai para a faculdade de medicina? Para se tornar um médico. Já pensou um médico que anda fora do trilho da medicina? Daquilo que ele aprendeu? Das leis científicas de que ele foi ensinado? Até para desenvolver outras leis, ele vai precisar ser obediente àquelas que ele foi ensinado. Quando você decide rejeitar a orientação de Deus e sair dos trilhos, porque você acha que o seu caminho é mais rápido, mais atraente, você não está encontrando a liberdade. Você está marchando em direção ao descarrilhamento emocional, familiar e espiritual. A obediência não limita a sua vida. Ela protege a sua existência. Se Daniel Vorcaro tivesse sido obediente à palavra de Deus que ele recebeu nas vezes todas que ele frequentou os cultos, nas vezes todas que ele foi orientado a buscar a palavra de Deus, ele hoje e a família dele não estavam sofrendo o que estão sofrendo. E aqueles que você vê lá no Supremo Tribunal Federal, lá no Congresso Nacional, lá nos gabinetes do Judiciário, das delegacias, dos quartéis, aqueles que hoje deveriam estar exercendo autoridade sob o trilho da honestidade, da integridade, da hombridade, da honra, e não estão, também em algum momento descarrilhará o seu trem. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É descarrilhar o trem. Mais cedo ou mais tarde. Qual é o resultado da obediência? Diz a palavra do Senhor pelo sábio. E ele endireitará
as suas veredas. Isso significa que se você obedecer, nunca mais você terá problemas e sofrimentos. Amém? Não. Você terá. Você terá problemas, você terá sofrimentos, porque nós vivemos num mundo que está sob o domínio de quem? Do maligno. Mas significa que quando você submete as suas decisões a Deus, Ele remove os obstáculos espirituais e alinha a sua vida com o propósito dEle. Às vezes, por decisões erradas no passado, a nossa história se tornou um caminho tortuoso, cheio de curvas de culpa, de buracos, de traumas, de pontes quebradas nos relacionamentos. Mas a Bíblia diz que quando nós começamos a obedecer hoje, no presente, o Senhor assume a direção e Ele nos ajuda a começar a endireitar a nossa história. Quanto viciado largou o vício, uma vida desgraçada, destruída, miserável, quando se submeteu à autoridade da palavra de Deus e decidiu, dê o que der, eu não ponho mais um gole dessa desgraça na minha garganta, eu não boto mais essa porcaria na minha boca, eu não uso mais essa nojeira na minha veia, eu não ligo mais esse aparelho nesse canal. E ainda que a compulsão venha, e ainda que o frisson venha, e ainda que o apelo venha, com lágrimas, com choro, resiste. Porque a palavra de Deus não diz que Ele tirará isso de nós, diz, resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Irmãos, eu cansei de expulsar espírito de vício de pessoas. E a vida da pessoa não mudava. No começo eu achava que eu é que estava por cima da carne seca, porque eu expulsava. Em nome de Jesus, essa autoridade, aquela coisa. Era gostoso ver, irmão. O demônio, eu vou matar, eu vou fazer, vai nada, sai, ele saía. Daqui a pouco a pessoa estava pior. Mas Jesus mesmo disse, o espírito imundo saindo da pessoa, ele vai para lugares áridos, ele busca 7 piores do que ele, quando ele volta, está lá a pessoa limpinha, o ambiente dela todo arrumadinho, mas tem brecha. Por que tem brecha? Porque foi tirado do corpo, mas não foi tirado da alma. A pessoa não substituiu aquele espírito imundo que a conduzia pelo Espírito Santo de Deus. E aí a coisa fica pior de Jesus, e fica. Certa feita eu pedi à mãe de uma determinada menina que era membro da igreja, que ela viesse aqui. E eu comecei a conversar com ela, porque eu fui à casa dela e eu fiquei extremamente constrangido. Era um cômodo de 4x4. Aquele cômodo era a casa deles. Ali era sala, quarto, cozinha e um banheirinho fora, do lado de fora de casa. Era a casa dela, mais 2 filhos, mais um casal. Tudo entulhado, tudo. Ela entrou, conversamos, falei de Jesus para ela, e eu disse para ela, tem um demônio ao qual você tem servido e que tem desgraçado a sua vida. Ela disse, pastor, não tem demônio nenhum não. Lá vem o senhor falar de demônio. Eu falei, mas tem. E ela tinha uma ferida, irmãos, na perna, em uma das pernas, próximo do tornozelo. E aquela ferida não cicatrizava. Vivia com aquele joelho, com aquele tornozelo enfaixado. E eu disse, tem.
E eu vou te mostrar que tem. Então eu fiz uma coisa que eu há muito tempo eu não faço. Eu não tenho a menor intenção de voltar a fazer. E se eu vou dar uma ordem agora, em nome de Jesus, eu quero que todo espírito imundo que essa mulher deu lugar para vocês operarem na vida dela, todo espírito de vício, eu quero vocês agora queimando dentro da perna dela. Aquela mulher ficou igual um saci dentro da minha sala, pulando numa perna só. Ai, meu Deus, que fogo é esse? Ai, que é isso? Está queimando. Eu não sei o quê. Caiu no chão. E, ai, pastor, tira disso. Por favor, tirar o quê, irmã? Você falou que não tem demônio. Não, pastor, agora eu acredito. Ai, pastor, está pegando fogo, está queimando, pastor. Tira isso de mim, pastor. Falei, ah, é? Agora você sabe que tem. Então tá bom. Então, em nome de Jesus, todos vocês saiam dela. Saiam todos. Falei, senta aqui. Perguntei para ela, há quantos anos a senhora fuma? Ah, desde os meus 14 anos de idade. Ela já tinha 40 e poucos anos. Peguei a minha calculadora e perguntei para ela, quanto custa um maço de cigarro? Ela deu o valor. Quanto a senhora fuma por dia? Ah, eu fumo 3 carteiras. 3. Mas desde quando a senhora fuma 3 carteiras? Ah, eu nem sei. Mas a senhora não começou a fumar 3 carteiras. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a conta aqui por uma carteira e meia, para ser uma média, pelos anos todos que a senhora fuma. E eu fiz a conta. Naquela época, isso tem uns 23 anos. Naquela época, deu quase 20 mil reais. Já era real. E eu perguntei para ela, mostrei para ela na calculadora, isso aqui é o que a senhora deu para demônios a vida toda. Eu pergunto, se a senhora tivesse esse dinheiro hoje, a senhora faria o que com esse dinheiro? Ah, eu moraria num lugar melhor. Falei, pois é, isso que eles estão tirando da senhora. Vamos entregar a vida para Jesus? E começar a viver pelos princípios e valores da palavra de Deus para endireitar seu caminho? E a senhora ter um futuro diferente? Ai, pastor, mas parar de fumar é tão difícil. Eu não te perguntei se é difícil, eu perguntei se você quer entregar a sua vida para Jesus e abandonar o vício. Saiu dali e continuou fumando. Pastor, mas o senhor que é um homem tão inteligente, um homem formado, um homem pós-graduado, o senhor não sabe que o cérebro, ele está ali, já sob uma conformação de uma necessidade química que leva a pessoa, eu sei, mas eu sei também que a vontade humana, sob a vontade de Deus, faz o impossível. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em quê? A nossa fraqueza. Eu vi gente que parou de beber e bebia de ficar o dia inteiro caído e parou da noite para o dia, porque teve vontade de ser liberto. Quem não tem vontade de ser liberto, não será. Isso não significa dizer que no dia seguinte ele não sofreu a compulsão, não, porque o demônio veio bater na porta dele, da alma. Ele dizia, está na hora. Começa a sentir aí agora a necessidade. Mas a palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele vai fugir. Isso é guerra. Se você não está disposto a lutar a guerra, esquece. Viva a religiosidade. O problema é que tem muita gente que vivendo a religiosidade hoje é um desigrejado, porque deixou de acreditar no que o púlpito prega da palavra de Deus. Quer viver um cristianismo do tudo posso, naquele que me fortalece, mas não faço nada para me submeter a ele. Eu não entrego as caixinhas da minha vida na mão dele. E estou sempre cantando aquela musiquinha, o melhor de Deus ainda está por vir, e nunca vem.
e nunca chega. Pergunta para quem está do teu lado, você vai continuar assim? A Bíblia diz que quando nós começamos a obedecer hoje, no presente, o Senhor assume a direção e começa a endireitar a nossa história. Mas não é Ele que vai fazer sem nenhuma participação nossa. Ele vai estar dizendo assim, você está no leme. Você está no barco, você está segurando o leme. E você vai ouvir ele dizer assim, agora é para a esquerda. E você obedece. Ele diz, agora é para a direita. E você obedece. E aí ele te ajuda, ele te leva até o porto, em segurança, onde você encontra paz, equilíbrio e satisfação, a verdadeira prosperidade que todos nós precisamos. Meus irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais solene dessa mensagem, que é o momento de decisão. As decisões que você toma ou tomará a partir de hoje determinarão o lugar onde você estará amanhã. Porque viver é o quê? Decidir é? Decidir é viver. É um ato de espiritual. É um ato espiritual. Então feche os seus olhos. Começa por pensar agora e refletir. Quem é você quando você sai da igreja na segunda-feira? Quem você é? Você decide coisas no domingo que você não mantém na segunda? Qual é o prazo de validade das escolhas, das decisões que você toma? Com Deus, com você mesmo, com o seu futuro. Quais são as gavetas que você ainda não entregou para o domínio, controle de Deus? Você é adolescente? Tem obedecido a seus pais? Você, marido, tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você, esposa, tem sido submissa ao seu marido como líder? Quando você é submetido à escolha de decidir o que você vai assistir na TV, você submete essa escolha à obediência à palavra de Deus? Aos princípios e valores que o Senhor já estabeleceu para você? A você, meu irmão, minha irmã, que já caminha com Cristo, que é servo na casa de Deus, qual é a decisão que você precisa tomar essa semana que você sabe que está fora dos trilhos do Senhor? Uma das coisas tristes de encontrar é crente que fica o tempo todo murmurando e reclamando que a minha vida está assim, que eu não aguento mais, que eu estou assim, que eu estou assado. E fica condicionando as coisas que deveria estar fazendo para Deus a como está a sua vida hoje. Porque há áreas da vida que não têm sido submetidas ao senhorio do Senhor. Mas qual é a decisão que você precisa tomar esta semana que você sabe que está fora dos trilhos de Deus? No seu ambiente de trabalho, no trato com seu cônjuge, no padrão de integridade dos seus negócios, na pureza dos seus olhos diante da tela, do computador, do celular, do smartphone, onde você tem se apoiado, onde você tem apoiado o seu próprio entendimento. A obediência prática não é uma performance para os outros verem.
Você pode estar aqui no dia de domingo, está até liderando alguma coisa no ministério, está servindo no ministério. Os outros estão vendo e achando, nossa, mas fulano, bênção. Mas quem é você aos olhos de Deus? O que você decide fazer quando ninguém está olhando a não ser Deus? Renuncie hoje à ilusão da autossuficiência. Volte para os trilhos da dependência do Espírito Santo e a obediência estritamente da palavra de Deus. E se você reconhece agora que você precisa se submeter e colocar totalmente a tua vida ao senhorio do Espírito Santo de Deus, de Cristo Jesus, do Deus Pai Todo-Poderoso. Se você, desde o início desta mensagem, o Senhor tem falado com você e você reconhece que precisa tomar hoje uma atitude que não ficará no aqui, no agora, mas começa agora e aqui para marcar seu amanhã e o seu futuro. E que você decide, pela razão, abrir todo o armário da tua vida e dizer, Senhor, a partir de agora é o Senhor no controle. Não é para ser uma palavra de jargão dizendo Deus no controle, será o Senhor no controle. Eu não quero tomar mais nenhuma decisão sem antes saber o que o Senhor quer, qual é a escolha que o Senhor quer que eu faça, que decisão a tomar. Põe-se em pé, meu irmão, minha irmã. Toma uma atitude diante do mundo espiritual, perante a Deus. Faça isso ser um caminho neural marcado na sua alma, na sua mente agora, para que a partir de hoje e amanhã isso seja mantido e você seja lembrado e você continue lembrando, para que isso faça a diferença no seu futuro, para o seu amanhã, para a sua vida. Que decisão você tem a tomar agora? Mas eu faço também um apelo ainda, me dirigindo a você que está aqui ou está nos assistindo e percebe que tem vivido uma vida inteira debaixo do governo do teu próprio entendimento. Talvez você tenha alcançado o sucesso que o mundo aplaude, dinheiro, status, conhecimento intelectual, mas por dentro, na intimidade da sua alma, você sabe que a sua vida está descarrilhada. Você sente o peso da culpa, o vazio de uma existência autocentrada e a angústia de não saber para onde está indo quando essa vida terminar. O maior bloco de tropeço para a salvação é o orgulho. É o orgulho de achar que você não precisa de Deus. Por isso você toma as decisões por si só, sem procurar saber nada da parte dele. É o orgulho de achar que você pode se salvar sozinho. Ou que tem tempo de sobra para decidir depois. Não vou tomar a decisão hoje, Cristo, não. Um outro momento, vai chegar esse momento na minha vida. A Bíblia diz que a maior decisão da sua existência não é sobre a sua carreira, nem sobre os seus bens, mas é sobre o que você fará com Jesus Cristo. Ele não quer apenas ser um mestre de moral na sua vida. Jesus não veio a esse mundo para ser meramente um profeta e ensinar princípios morais, para que vivendo por eles tenhamos uma sociedade mais justa, equânime, nada disso. Ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, deixou-nos ensinamento da vida eterna. E Ele que deu a si mesmo naquela cruz, para pagar o preço que eu e você não poderíamos, nem poderíamos, nem ninguém jamais, para ter a salvação, a vida eterna, e sair da condenação eterna, da separação eterna de Deus. Ele veio ao mundo e viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, e morreu na cruz no seu e no meu lugar, para pagar a dívida dos nossos erros. Ele ressuscitou e hoje Ele estende a mão para você. Ele quer pegar esse seu caminho tortuoso, marcado por escolhas erradas. Ele quer começar a endireitá-lo a partir de hoje, orientando você na medida em que você vai se submeter em obediência a Ele, à luz da sua palavra, a Bíblia Sagrada.
Você não foi feito para carregar o peso do seu próprio destino sozinho. Você não foi feito para viver longe do Criador. Se você hoje reconhece que precisa entregar sua vida para Jesus, se você quer confessar que cansou de quebrar a cara batendo contra a parede do seu próprio entendimento, se você quer receber o perdão e a paz e a vida eterna, eu convido você a tomar a decisão mais importante da sua história. Entrega a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Recebe Jesus hoje como teu único, eterno e suficiente Salvador. E diga para Ele a partir de agora: Tu és o Senhor da minha vida. Eu vou buscar conhecer a Tua vontade pela palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Eu vou desenvolver um relacionamento com o Senhor pela oração, para que eu possa desenvolver a sensibilidade e ouvir a Tua voz quando eu te clamar e pedindo ao Senhor a Tua orientação. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, você está aqui, fique em pé onde você está, abra a tua boca e apenas diga aí: Senhor, eu hoje entrego a minha vida ao senhorio teu, Jesus.